Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao seu Sem Censura para desta sexta-feira 13. Começamos o programa de hoje conversando sobre saneamento. Um problema sério na capital paraense, principalmente nos bairros de periferia. O primeiro canal de descarga do sistema de drenagem da Bacia da Estrada Nova, inaugurado hoje, pretende melhorar o escoamento da água da chuva em várias áreas da cidade. Quem explica melhor para a gente é o próprio coordenador-geral do Promabem, Rodrigo Rodrigues, que já está aqui conosco. Com o cantor e compositor Júnior Soares, o bate-papo é sobre a 15ª edição do Cordão do Galo no Marajó, ali em Cachoeira do Arari. O projeto sociocultural desenvolve uma série de ações com crianças e adolescentes em Cachoeira do Arari. Júnior nos convida para o evento e traz todos os detalhes desta programação. E com a cantora e compositora Renata Delpinho, divulgamos o Baile Del Lápis, show que reúne grandes artistas paraenses em uma boa causa. A festa com os ritmos de carnaval será neste sábado aqui em Belém. Quem recebe a sua participação, perguntas e comentários aos nossos convidados é o produtor de TV, Joaquim Campeiro. Oi, Joaquim, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, entrevistado. E boa tarde você que quer participar do programa. É melhor participar porque hoje tem sorteio. Para participar, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, no número 988957957, ou mencionar a gente no Twitter, com a hashtag SemCensuraPA. Você sabe que o Sem Censura Pará é todas as tardes, ao vivo, com uma reapresentação à noite, sempre a partir das 23 horas. Então vamos ao primeiro assunto do dia. Belém tem um problema sério de saneamento. Os alagamentos são uma dor de cabeça constante da população, principalmente em áreas periféricas. Pensando nisso, a Prefeitura de Belém, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova, o Promabem, inaugurou hoje, dia 13 de janeiro, o primeiro canal de descarga do sistema de drenagem da Bacia da Estrada Nova. O coordenador-geral do Promabem, Rodrigo Rodrigues, é quem conversa hoje com a gente sobre esta iniciativa. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa, prazer enorme poder te conhecer. Primeiro, antes da gente falar sobre essa inauguração que eu vi hoje de manhã, logo após o aniversário de Belém, o que é o Promabem? Ele é um organismo ligado diretamente à Secretaria de Saneamento? Bom, primeiro, boa tarde a todos, cumprimento todo o público e agradeço a oportunidade de falar sobre saneamento na nossa cidade. O Promabem, ele é um órgão ligado diretamente ao prefeito, certo? Ele surge quando a Prefeitura de Belém firma um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e uma das condicionantes do BID é que seja formada uma unidade gestora do programa, uma unidade coordenadora do programa. Sim. Então, toda a estrutura necessária para que as obras e as ações sejam executadas fica ligada direto a essa unidade e ligada diretamente ao prefeito. Nós temos hoje quantos canais em nossa cidade? Pensando em gestão, a gente tem 14 bacias. Pensando no conceito técnico de bacia hidrográfica, que é você ter um curso d'água que deságua em outro curso d'água ou num rio maior, a gente tem algo em torno de 47 por alguns estudos e 60 e tantas outras subbacias por outros estudos. Então, isso leva a gente a entender que a configuração hídrica da nossa cidade ela é complexa. Sim. Muitas cidades não têm a quantidade de rios urbanos como a nossa cidade tem. Então, quando você começa comentando sobre a questão de alagamentos na cidade, isso é histórico. A gente está completando 407 anos. Sim. Aqui, antes da gente ter toda essa metrópole, né, de concreto e asfalto, basicamente era floresta, rio, e hoje essa configuração diferente, em terras muito planas e baixas, faz com que a gente tenha ainda que enfrentar esses problemas com alagamentos em todas essas bacias. Perfeito. Então vamos falar agora sobre este utensílio que foi inaugurado pela parte da manhã. O que significa um canal de descarga? Bom, o Promabem, embora seja programa de saneamento da Bacia da Estrada Nova, ele se originou falando muito sobre macrodrenagem. Então a gente ouvia falar muito em macrodrenagem da Estrada Nova. A macrodrenagem da Estrada Nova ela iniciou ali na Cesário Alvim até a Mundurucus, naquela área do Portal da Amazônia, Sim. onde a gente tem a Bernardo Sayão duplicada, com um canteiro central. E depois ela parou ali e foi para o lado da Universidade Federal. Ali próximo da universidade até a José Bonifácio, né? Então a gente tem ali dois modelos de sistema de macrodrenagem. Canais fechados,
onde em cima do canal tem passeio, ciclovia e, infelizmente, o restante, eu acho que algo em torno de 5 quilômetros ou 4 quilômetros e tanto, não foi feita a duplicação nem o sistema de macrodrenagem. Isso pensando na bacia da Estrada Nova como um todo. O que ocorre? Ocorre que o canal de descarga, ele basicamente é a primeira obra que tem que ser feita dentro de um processo de evolução de obras de macrodrenagem. Se a gente não fizer o canal de descarga, a gente não consegue fazer com que o sistema de comportas, certo? Que impede com que as marés altas invadam a cidade, funcione, e aí a gente prejudica todo o resto do sistema. Então, o que o Promabem está fazendo agora na nossa gestão, na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues? A gente está atuando, colocando o início onde é o início. Então, a Subbacia 1, que é onde foi a obra que nós inauguramos hoje, inclusive eu vim direto da inauguração para cá, para o programa, a Subbacia 1, ela deságua as águas de chuva do bairro dos Jurunas, basicamente, um pouquinho da Cidade Velha e um pouquinho ali também da Batista Campos. Então, toda a água de chuva que cai nessa área, ela vai cair na rua, vai cair nas casas, vai parar na drenagem, na microdrenagem, que são ali os bueiros, as bocas de lobo, vai para as galerias e das galerias ela vai desaguar no sistema de macrodrenagem. O sistema de macrodrenagem ali funciona como? Na Bernardo Saião, certo? Na Caripunas e na Timbiras. São grandes galerias, garantem um volume enorme de água, de transporte de água. E quando chega na Bernardo Saião, na Caripunas com a Bernardo Saião, agora a gente tem um sistema que faz com que sejam portas abertas ou fechadas para o escoamento dessas águas de chuva. Por que abertas ou fechadas? Eu sempre falo isso. Imagina a gente estar em março, numa lua cheia, num dia de chuva com a maré alta. A gente pode ter uma maré de 4,10 metros. Exato. E se não tiver o sistema de comportas, toda essa água da maré vai invadir a nossa cidade e vai inundar toda a parte baixa ali do bairro dos Jurunas. Então, hoje a gente está preparado, com a obra entregue, funcionando, a gente está preparado para combater esse tipo de evento. O fato de se chamar canal de descarga não parece ou soa para o ouvido de um leigo, da população em geral, como um sistema de esgotamento sanitário? Muito, muito. Inclusive é a maior dúvida. As pessoas nos procuram perguntando assim, como é que isso vai tratar o esgoto? Sim. Aí a gente tem que ir lá num trabalho mais didático, tentar explicar um pouquinho mais. O canal de descarga está ligado à descarga do sistema de águas pluviais. A próxima etapa que nós estamos trabalhando agora é no sistema de tratamento de esgoto. Sim. Já demos a ordem de serviço, isso é importante ser falado, já demos a ordem de serviço agora, recente, para a construção da estação de tratamento de esgoto da Bacia da Estrada Nova. Sim. Aí sim, a gente vai passar a separar o que é água de chuva e o que é esgoto. Infelizmente, na nossa cidade, a cobertura por esgotamento sanitário é muito baixa. Sim. Né? Tem números que falam em torno de 10%, então é baixíssima. Isso é problema em saúde, em crianças e na população, doenças de veiculação hídrica, contato direto com o esgoto, nas ruas, em momentos de chuva. Então a gente agora vai conseguir iniciar na nossa cidade, em Belém, um processo de separação. O sistema ele vai passar a separar o que é água de chuva, vai para a drenagem, e o que é esgoto. A população tem que nos ajudar também nisso, interligando as suas casas às redes que vão ser construídas, para essa rede levar esse esgoto para uma estação de tratamento de esgoto e a gente poder fazer, Vanessa, um lançamento dos efluentes tratados adequadamente no meio ambiente. Então, a estação ela vai ter um emissário que vai lançar o esgoto tratado, que é o efluente tratado, a 1 quilômetro da margem do rio. Justamente para reduzir qualquer impacto ambiental nas áreas da margem, na Ilha do Cumbu. Sim. Então isso está sendo muito bem trabalhado. Agora também, quando a gente fala em drenagem na nossa cidade, a gente enfrenta um problema seríssimo. Lixo, resíduos sólidos. Semanalmente a gente tira um volume enorme da obra entregue hoje. A gente já tem um padrão de frequência semanal de limpeza. Sim. E a gente tira de tudo dentro do canal. Geladeira, fogão, sofá,
O que vocês imaginarem a gente consegue tirar em termos de resíduo de dentro do canal. Aí, neste aspecto, Rodrigo, vocês não fazem um trabalho casado com a Secretaria de Saneamento para educar a população que realmente não é só o povo paraense, mas o brasileiro, de maneira geral, produz muito lixo? Sim, a CESAM e a SEMA hoje tem um grupo específico para educação ambiental que faz um trabalho muito bom nos bairros. Então, é aquele trabalho formiguinha, porta a porta, levando ações, divulgando informações para a gente tentar combater esse tipo de coisa. Mas uma sorte, né? A gente hoje avaliando, por exemplo, conversando com o secretário de Meio Ambiente e com o próprio prefeito, a quantidade de resíduo que hoje Belém está impedindo que vá direto para o rio. Sim. Então, Rio Guamá, Baía do Guajará, e por que não falar os nossos oceanos? A gente está na foz da bacia amazônica, né? O que está saindo aqui vai passar ali, vai parar lá pela Ilha do Marajó, no Oceano Atlântico. Então a gente está protegendo os nossos rios e mares agora, combatendo com que resíduos que antes passavam livremente para o rio, hoje impedidos. O canal de descarga consegue também ter esse trabalho. Beleza, temos participação chegando para você. Vamos lá. O Paulo São Brás, ele pergunta se já tem projeto para continuar as obras do Portal da Amazônia. O Portal da Amazônia ele foi uma grande obra do Promabem 1. Quando a gente fala em Promabem 1 e Promabem 2, é porque são contratos de empréstimos diferentes. O Promabem 1 ele se concentrou naquela área que hoje é o Portal da Amazônia, que foi duplicada a Bernardo Sayão e feita a primeira etapa de macrodrenagem, que é entre a Cesário Alvim e a Mundurucus. E o Promabem 2 hoje ele atua na subbacia 1 e na subbacia 2, complementando o sistema de macrodrenagem que não foi feito no Promabem 1, lá na área dos Jurunas, sim, e atuando agora em áreas que foram geridas ainda na gestão do prefeito Edmilson no seu segundo mandato, ali no canal da Quintino, canal da Doutor Moraes, canal da 14, Generalíssimo. Então a gente hoje tem duas áreas principais. O projeto Portal da Amazônia, ele é um projeto muito audacioso, né? Sim. Não estou dizendo que não pode ser enfrentado, mas se a gente for de calcular, a gente está falando em torno de bilhões de reais para tirar aterro do fundo do rio e colocar de novo para aterrar toda uma parte do rio e urbanizar essa área. A gente hoje não tem um plano específico para isso. Sim. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer onde é viável. Hoje é muito mais viável atuar nas duplicações, na duplicação da Bernardo Sayão e urbanizar inicialmente pela duplicação, sendo que o prefeito hoje já tem uma visão para abrir as janelas para o rio. Então, ao invés da gente pensar em aterro, como foi feito na primeira etapa do Portal da Amazônia, a gente pensar em começar onde é viável, onde já tem terreno da prefeitura, sim, abrir várias janelas para o rio, para fazer com que o belenense volte a ficar de frente para o rio e não de costas para o rio. Quantos metros tem este canal? Quantos bairros podem ser beneficiados diretamente com a entrega dele? O canal de descarga, ele tem 150 metros de comprimento, mas o que chama a atenção nele é as dimensões de largura, sim, certo? E profundidade. Ele tem 11 metros de largura e 6 metros de profundidade. Então, é um prédio de 2 andares, basicamente. Eu pediria até que a produção do Sem Censura soltou ainda há pouco imagens desse canal que foi entregue hoje e volte a repetir enquanto o Rodrigo... Então a gente ali, com o canal de descarga, além da capacidade de impedir que as águas das marés invadam a cidade, sim, a gente criou um sistema de acúmulo de água também. Se a gente fechar as comportas e a maré estiver alta, a gente tem uma capacidade de aguardar um bom tempo para que a água de chuva vá chegando e vá enchendo o nível de água, que seria o tempo suficiente para que a maré baixe, a gente possa abrir as comportas e a água que estava acumulada no canal possa fluir. Então hoje a gente tem como balancear a chuva acontecendo e contribuindo para o canal com o tempo de oscilação das marés. Então o canal ele funciona fechando as suas comportas, mas também tendo uma grande capacidade de armazenamento de água. É uma obra concluída com recursos próprios? Recursos próprios. Nós iniciamos a obra com recursos da Caixa Econômica, do Finisa, e finalizamos toda a obra com recursos próprios do Tesouro Municipal. É uma obra 100% Prefeitura de Belém. Perfeito. Então, praticamente está atendendo hoje somente os moradores do bairro dos Jurunas ou áreas adjacentes sofrem influência também desse Também. Todas essas áreas próximas, elas acabam também tendo ali um impacto.
A gente fala, Vanessa, e algumas pessoas falam que é preciosismo ou até algo muito audacioso, mas obras que a gente faça na Estrada Nova, sim, elas têm um impacto indireto numa população de 1 milhão de pessoas. Imagina que todo o sistema de transporte rodofluvial de Belém passa por ali. Então, se tem uma balsa que vem de Barcarena ou de outro município, ela vai parar ali naquela área. Sim. O escoamento de materiais de construção, alimentício, de pessoas. Então, hoje a gente está lidando com uma área da cidade que um problema ali impacta em todo um sistema de distribuição urbanístico, de trânsito, de comércio em toda a cidade. Então, a partir do momento que hoje, na Subbacia 1, a gente tem um controle efetivo dos alagamentos, o impacto ele, vai extrapolando a dimensão dos moradores e vai passando para todo mundo que ali utiliza as áreas do bairro. Tem várias perguntas chegando, mas eu não posso perder o fio da meada. Por que especificamente a escolha deste local? A Bacia da Estrada Nova ela vem sofrendo intervenção desde o Portal da Amazônia. Perfeito. Certo? O prefeito que construiu o Portal da Amazônia hoje responde por problemas que houveram. Um dos problemas é que deveria ter sido feito em toda a orla da cidade, ali da Estrada Nova, os 6 quilômetros, e foi feito 1 quilômetro e 200 metros, né? Sim. Então, por que fazer lá? Periferia, primeiro ponto, né? Eu acho que a sensibilidade do prefeito Edmilson de olhar para a periferia é o que nos move a tentar fazer com que a gente tenha um nivelamento, tornar Belém uma cidade igual, né? A gente está falando do bairro dos Jurunas, é o bairro histórico, não é um bairro qualquer, né? Quando a gente fala em Subbacia 1. Hoje a gente está investindo com o Promabem 2 450 milhões de reais na periferia da nossa cidade. Então, como técnico e um entusiasta apaixonado pela cidade, é um orgulho saber que a gente vai poder levar melhorias em infraestrutura, em saneamento, drenagem, resíduos, fora outras cooperações das demais secretarias, iluminação pública, sim, sinalização. Hoje a obra entregue também foi entregue junto com uma praça, né? Homenageando um inspetor da Guarda Municipal que nos deixou há pouco tempo, o Antônio Flávio. E a gente nota na população, nesses últimos dias, visitando a obra à noite para ver a evolução da iluminação, as melhorias e tudo mais, o agradecimento da população. Muito bom. Essa área é uma área que carece também de estruturas de esporte e lazer, né? Então a Secretaria se envolveu e a gente vem trabalhando muito nisso, trazer qualidade de vida e desenvolvimento humano, desenvolvimento e infraestrutura para essas áreas periféricas. Muito bom. Vamos lá, pergunta? Sim, a Tatiane dos Jurunas, ela pergunta por que a Avenida Bernardo Saião não é toda reformulada de uma vez. O trecho no Guamá, da UFPA até José Bonifácio está pronto. O canal foi eliminado e agora vocês inauguram esse trecho já no final da via, no Jurunas, quase na Cidade Velha. Mas ainda há um trecho enorme que está sem macrodenagem. Perfeito. Há previsão para que o que falta da rua também seja feito? Boa pergunta. É uma excelente pergunta. Eu tinha comentado, trecho 1, dali do Portal da Amazônia e o trecho final ali próximo da universidade. Recurso. A grande questão é recurso. Para ter uma ideia, a gente vai sair esse mês com a licitação da obra de duplicação e macrodrenagem no trecho Fernando Guilhom, certo? Até Mundurucus, ainda na Subbacia 1. Então, da Cesárea Alvinha a Mundurucus já está feito, a gente vai começar agora da Mundurucus até chegar na Fernando Guilhom. São algo em torno de 700 metros, né, de obra, a mais que nós vamos fazer. A obra está orçada hoje, os projetos estão orçados, algo em torno de 65 milhões de reais. Isso eu estou falando de 600 metros, quase 700 metros. Imagina a gente falar em 5 quilômetros, né? Hoje a gente precisa captar recursos. O que é que nós estamos fazendo hoje? Elaborando projetos. Ninguém consegue recurso sem projeto. Se eu for pedir para um banco, para o BID, para o Fomplata, para a CAF, ou até para bancos nacionais hoje, recurso para fazer obra, é muito difícil a gente conseguir recursos a juros baixos ou a fundo perdido se nós não tivermos projetos. Então, a gente tem trabalhado muito nisso agora. Vamos fazer essa etapa. Estamos agora trabalhando nos projetos da etapa Fernando Guilhom até Quintino e a próxima etapa, Quintino até Alcido Cacela. Então, a captação de recursos é o que norteia a busca por fazer com que a gente consiga evoluir na duplicação. O programa de saneamento, ele não é da duplicação da Bernardo Saião. Eu acho que é isso que tem que ficar muito claro.
A gente vai investir agora 20 milhões de reais numa estação de tratamento de esgoto. Vamos investir futuramente agora 40 milhões de reais em redes de esgoto. Sim. Então, detenção de água, por exemplo, o bairro da Aclimação, ele sofre muito com alagamentos. O Igarapé, que era antes ali na 14, que vem pela Caripunas, depois passa na Generalíssima e chega na Quintino, a gente sempre fala, é o Igarapé onde se encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, né? Hoje ele é canalizado, mas essa área toda ela sofre muito hoje com alagamentos, então a gente está buscando já, recursos conseguimos, agora vamos iniciar obras, inclusive uma licitação está finalizando e a gente vai iniciar obras para combater esses alagamentos crônicos da cidade. A duplicação é um desejo do prefeito Edmilson, em todas as reuniões que nós temos. É uma necessidade. A gente tem reunião com o BID, com outros organismos de financiamento. Ele sempre comenta da necessidade da gente concluir 100% dessa duplicação, mas hoje o que nós temos de recurso pode ter certeza que já vai ser aplicado e bem aplicado. Sem contar na possibilidade da gente ter um tripé de diálogo muito interessante, democrático, entre o governo do Pará e também o governo federal a partir deste ano. Mais participação chegando. O Sérgio da Condo, ele pergunta se toda Belém poderia ter galerias e não tubos, já que os tubos são mais fáceis de entupir com lixo. Boa pergunta. Isso é complexo. Eu acho que cada local tem sua especificidade. Galerias depende muito da questão da declividade. A nossa cidade é muito plana, sim, certo? A gente não tem grandes velocidades de escoamento. São poucos locais em Belém que a gente está num ponto e tem uma grande ladeira, sim, que a gente vê. Então, isso é bem assim, tem que ser bem analisado. A grande questão aí também é o como fazer. Porque, por exemplo, não adianta ter só esse sistema de aduelas, que eu acho que é o que ele chama dessas galerias, e não ter como limpar. A população de Belém não sabe, mas a obra que foi feita pelo prefeito Dulciomar e pelo prefeito Zenaldo, se eu quiser hoje fazer uma limpeza, nessas grandes aduelas eu tenho que pegar um profissional com roupa de mergulho, tanque de oxigênio para descer dentro das aduelas e tentar fazer alguma limpeza. Sim. Então hoje, nas obras já entregues agora no canal de descarga, o canal de descarga ele vai conectar com os canais da Bernardo Saião. Nós já deixamos as esperas para manutenção. A gente puxa o sistema de gradeamento, consegue descer uma máquina, um bobcat, dentro da galeria para ele fazer a limpeza, descer pessoas e fazer a limpeza. Então a gente já está prevendo também corrigir os erros que foram cometidos no passado. Excelente. A manutenção, ela deve ser feita de quanto em quanto tempo? Problema também. Nesse trecho que já foi feita a duplicação, nos 2 trechos que já foi feita a duplicação, eles se basearam no estudo dizendo que as galerias são autolaváveis. Sim. Que é autolavável. A maré enche, aí enche a galeria, e quando baixa a maré fica lavando as galerias. A gente já sabe que isso não funciona. Ainda mais a nossa maré, carregada de resíduos. Não funciona. Exato. Isso nem ambientalmente é adequado, já começa por aí. Se a gente entrar hoje, o pessoal da Caripunas deve estar acompanhando, se a gente entrar hoje nas aduelas que tem na Caripunas, que eu acho que elas devem ter 3 metros de profundidade, 1,5 metro é lama. Exato. Então, não funciona. A manutenção é prever as entradas e aberturas para oxigenar o sistema e para que a gente consiga colocar operários e maquinário lá para fazer a limpeza. Excelente. Mais participação chegando. O Nilson Almeida, da Terra Firme, ele pergunta se, na sua previsão, há quanto tempo Belém vai ser livre dos problemas dos alagamentos? Se nós formos claros, nunca. Sabe por quê? Porque o sistema de macro, o sistema de microdrenagem, eles são dimensionados com base em estatística, estatística climática. A gente tem que fazer a obra pensando naquela chuva que é mais frequente ou naquela chuva que causa mais problema. Se a obra atender isso, a obra ela tem eficiência. Porém, existe uma questão climática que é que a natureza é imprevisível. Eu posso ter colocado aqui estatisticamente que eu vou colocar para a chuva mais forte que eu conheço. Amanhã pode ocorrer uma chuva ainda mais forte do que a chuva que era a que eu conhecia como mais forte. E ela vai fazer com que alague. O que a gente precisa na cidade hoje é a integração nos sistemas. Todo o sistema funcionando, onde tem que ter comporta, ter a comporta funcionando, e a gente fazer com que a inteligência das informações funcionem e o sistema de manutenção também funcione. Mas, gente, como professor da universidade, eu falo sempre para os meus alunos,
Sistemas de drenagem estão sempre sujeitos a falha. Eles podem atender ali uma grande quantidade de chuvas, mas em algum momento eles podem falhar e é normal. Mas vamos falar positivamente. Estamos no início. A professora Gorete esteve ontem aqui com a gente, a geógrafa, que todo mundo gosta muito, até por conta do trabalho que ela desenvolve dentro da Universidade Federal, falou sobre o retardamento do nosso inverno amazônico. Já estamos em meados do mês de janeiro e está chovendo ainda muito pouco para o que a gente está acostumado a ver. E tem áreas muito críticas em nossa cidade, entre eles Jurunas, Condor, Cidade Velha. Aqui, a própria Cremação, não pode ter uma chuva aqui na frente da Pariquis que alaga absolutamente tudo. Terra Firme, Telégrafo, Barreiro. Com esta inauguração do canal de descarga, que atende diretamente o bairro do Jurunas e adjacências, a gente pode ter uma previsibilidade de uma enchente mais razoável? É isso que funciona. Por exemplo, a Cesan tem investido em manutenção. Perfeito. Todos os canais do município, os 60 e tantos canais, eles passaram por um processo de limpeza, dragagem. Nos últimos 2 anos, a gente já tem sentido isso, que as enchentes, né, esses alagamentos ocorrem, mas o escoamento posterior é mais rápido, as ruas ficam secas mais rápido. Nesse caso da Subbacia 1, o bairro do Jurunas vai sentir isso muito mais. A gente já começou, Vanessa, a analisar, por exemplo, que no canal da Bernardo Sayão, com a Mundurucus, tinha uma série de galerias enterradas, que a gente nem sabia. Ou seja, a chuva chegava, já inundava, porque a água não tinha como passar. Então a gente já fez a desobstrução. Então, ali nesses pontos, a gente já vai ter uma fluidez melhor das águas. Com relação, por exemplo, aqui ao bairro da Cremação, onde nós estamos, aqui é a Subbacia 2. A gente já vai começar os trabalhos aqui. Primeira coisa, nós vamos instalar um sistema de comportas provisório no canal da Quintino, que é o canal que escoa, né, as nossas águas aqui da Cremação para o Rio Guamá. E já tem a licitação finalizando, acho que ainda está no detalhe com o pessoal da CEGEP, finalizando, é a CEGEP que está conduzindo esse processo. A gente vai ter uma obra que vai regularizar o canal da Generalíssimo no trecho da Fernando Guilhom até a São Miguel. Gente, o canal da Doutor Moraes vem com 10 metros, o canal da Generalíssimo vem com 16. Quando ele chega na São Miguel, ele fica com 1,5 metro. Nossa, que diferença. 1,5 metro, 2 metros no máximo, dependendo do trecho, totalmente irregular. Todo esse trecho da São Miguel alaga. Lógico. Né? Toda a região ali da Quintino, subindo um pouquinho mais ali na Mundurucus, toda essa região alaga. Então a gente vai agora atuar nessa área. Quando a gente atuar nessa área, a gente precisa atuar também no canal da Quintino. Porque imagina, tem 2 grandes canais chegando no funil, que é o canal da Quintino. Então vai ser feito todo um trabalho também nessa área. Um sistema de detenção de água ali onde a gente chama de Ilhabela, certo? E também no sistema de canal de descarga que será construído no canal da Quintino, será o da Subbacia 2. Perfeito. Participação chegando. Sim, o Paulo de São Brás, ele pergunta: há um projeto de reformas de canal da Gentil, Cipriano e outros, com convênio da Prefeitura e o Governo do Estado. Ele pergunta se tem previsão para começar. Bom, isso é matéria para a Cesan. Doutora Ivanise Gasparini, ela que responde diretamente pelas obras da Cesan nesses convênios. Mas existe sim a previsão, inclusive ontem, governador e prefeito entregaram uma etapa a mais agora da Bacia do Tucunduba. A Bacia do Tucunduba é do ladinho ali da Bacia da Estrada Nova, mas elas são independentes. Com relação ao início de obra, a secretária Ivanise com certeza pode emitir uma nota e passar essa informação. Com certeza. Quais seriam as maiores dificuldades encontradas para implantar ou implementar o canal? Vanessa, eu acho que hoje capacidade técnica tem. Né? Nós temos técnicos muito qualificados no município, não só no Promabem, mas nos demais órgãos. Vontade política também tem. A gente quer atuar nas periferias e fazer com que esse desenvolvimento venha evoluindo cada vez mais. Hoje a grande questão é recurso. Para ter noção, por que eu falo isso? O contrato de empréstimo que nós estamos vivendo hoje, ele foi firmado em 2017. Nós estamos em 2023. 2017 o dólar deveria ser 2,40 e tanto. O INCC, a inflação,
todos os fatores de índices econômicos eram completamente diferentes do que nós encontramos hoje. Sim. Hoje nós temos um dólar de 5,40 e tanto, dependendo da modalidade, se é compra, se é isso, aquilo, outro. O INCC é altíssimo. A gente comprava uma saca de cimento, hoje o prefeito falou isso, há 10 anos a gente comprava uma saca de cimento a, sei lá, R$25. Hoje uma saca de cimento é o quê? 70? Então mudou muito, né, essa questão dos valores. Grande problema é esse, a gente tem as obras orçadas, mas vencer a inflação, vencer os índices de construção civil subindo cada vez mais, são um grande impeditivo. De repente, com esse valor que nós tínhamos em 2017, a gente garantisse que a obra fosse feita do início ao fim. Mas isso também tem que ser falado, tem que se fazer jus. Nós assumimos o Promabem 2 em 2021, o programa já estava funcionando há 3 anos. Ele já tinha 60% do prazo dele, porque ele tinha 5 anos de duração. Ele deveria terminar no final de 2022, agora em dezembro de 2022. Nós assumimos o Promabem 2 com 3 anos de duração, 60% do prazo e somente 3,8% de comprometimento. Significa dizer o quê? Que de 100% do que foi planejado para o programa, somente 3,8% foi contratado. Feita a licitação e feita a contratação. Então, em 3 anos, a gestão passada fez 3%. Nós estamos já superando um pouco mais de 50%. Perfeito. Então, em 2 anos, nós fizemos, até difícil fazer a continha rápida aqui de quantas vezes mais não foi feito pela gestão passada. É um orgulho para a nossa gestão, mas é um problema para a população. Imagina, por exemplo, se nós tivéssemos assumido esse programa em 2021, como ele está hoje, né? Bem, com bom andamento e com a vontade que nós temos hoje. Significaria que o mais rápido possível a gente estaria entregando para a população serviços ainda melhores. Nós conseguimos mais 2 anos de prazo do contrato de empréstimo com o BID, então nós vamos até o final de 2024, Sim. com força agora realmente para fazer tudo o que for possível. Perfeito, o nosso tempo já está chegando ao final. Então, Rodrigo, pode repetir quais são os próximos canais que a população de Belém pode aguardar? Olha, a gente vai iniciar agora a duplicação da Bernardo Saião, da Mundurucus até a Fernando Guilhom. Licitação vai estar saindo agora. Sim. Estação de tratamento de esgoto licitada, já com ordem de serviço, obra que nós vamos começar. Licitação das redes de esgotamento sanitário também. Sim. E a gente está prevendo agora também redes de microdrenagem também para o bairro dos Jurunas, redes antigas, redes muito obstruídas, a gente vai fazer substituição. A gente está com obras previstas para o miolo dos Jurunas, obras previstas para cremação, bacia de detenção, regularização dos canais. Então tem uma série de obras voltadas para esgotamento sanitário e combate aí aos alagamentos previstas no Promabem. A nova sede do Promabem, que vai ficar ali do lado da Igreja da Sé, Sim. certo? Então, tudo... tem a unidade, eu estou pensando aqui para não esquecer, a unidade de referência de vigilância de endemias tropicais. Sim. A gente vai investir em saúde também. É importante a população entender que todo esse recurso investido em saneamento, ele tem que ter um reflexo na saúde. Exato. Então, a gente está investindo numa unidade de saúde que, ela, além de consultórios, ela vai ter laboratórios para a gente fazer uma análise com relação à redução das doenças de veiculação hídrica. Sim. Então, se eu estou protegendo a população de contato com dejetos, com águas servidas, muito provavelmente a gente vai ver isso refletido nos números em saúde. Maravilha. Belém vivendo melhor. Querido, prazer te conhecer, bom trabalho. Volte mais vezes para trazer boas novas à nossa cidade. Só chamar. Eu agradeço o espaço. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado a todos os telespectadores. E sempre que for possível falar de saneamento, pode contar com a gente. Maravilha. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para mais Sem Censura Pará. Até já, te espero.